Olá pessoal, eu queria mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer uma animação através de uma sequência de imagens PNG junto a uma malha 3D para criar o efeito de uma expressão de rosto junto ao objeto. Para isso eu vou usar a versão 360, tá? Mas eu vou deixar aí embaixo também o link de um site que vocês vão procurar baixar essa imagem que eu vou utilizar aqui no meu editor gráfico, que é o PhotoFiltre. Ele é um editor bem simples, vocês podem fazer isso aqui no Corel, no Illustrator ou qualquer outro editor que vocês tenham que permitam criar o efeito de transparência, tá? Essa é a imagem que vocês vão baixar. Notem que tem várias expressões de rostos que a gente pode utilizar para fazer um efeito aí como que eu quero mostrar a vocês. Então, para fazer essa expressão, o primeiro passo aqui é eu selecionar essa imagem. Com ela selecionada, eu venho aqui na opção que vai me permitir criar o efeito de transparência. Então eu venho aqui, ó, nesse editor, vou buscar a cor que eu quero tornar transparente, é esse amarelo, dou OK, e agora as expressões aparecem, porém aquele fundo laranja já não tenho mais. Então ele criou uma camada aqui transparente. Mas eu vou trazer esse arquivo para cá e vou abrir um novo arquivo dentro do programa. Só que esse novo arquivo, eu vou gerar ele com uma largura de 1080 por 1080 para fazer aqui, ó, um arquivo quadrado. Então criado aqui, aproveitando, eu vou pegar esse rostinho aqui, vou selecionar essa parte que tem o primeiro rosto. Aí vocês podem fazer no Illustrator, no Corel. Vou copiar só essa parte, vou vir aqui e vou colar. Veja que ele gerou uma camada em cima da outra, uma camada branca embaixo e a camada com a cópia que eu fiz aqui, que está em modo PNG, né, que é fundo transparente. Só que está aqui com a face numa condição que não dá para ver o rosto direito, então eu preciso redimensionar. Nesse aplicativo aqui eu posso dimensionar de forma prática, diminuo. Aqui eu posso arrastar a imagem até que ela fique aqui, ó, centralizada, e fui fazendo cada um passo a passo. Então aqui eu confirmei e juntei a camada, ó. Ele criou para mim um arquivo, porém quando ele cria o arquivo aqui nesse aplicativo, ele gera com o fundo que estava embaixo, que era em branco. Então eu preciso novamente utilizar o recurso de transparência. Aqui, ó, vou usar a cor branca. Tem uma primeira imagem desse primeiro rosto em transparência. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, vou no diretório e gravo como face 01. Então repare que eu já criei aqui, ó, todas essas imagens que vocês estão vendo nesse arquivo em arquivos separados no formato PNG, para gerar as expressões que eu quero. Nós vamos entrar lá no Blender. Aqui no Blender eu peço que vocês acionem um addon que vem inativo. Pode ser que o seu esteja ou não, tá? Então vocês vêm aqui em Edit, em Preferences, clicam em Addons e na lupa vocês pesquisam Image. E ele vai trazer aqui o Import Image as Plane. Vocês habilitam, esse objeto vai se encontrar aqui, ó, no modo Add, na opção Image. Ele vai aparecer aqui, ó, Images as Planes, ou pode também, ó, na opção Import, vocês selecionarem ele aqui. Então quando vocês selecionam, ele vai abrir uma janela para você procurar a sua imagem. Como é uma sequência de imagem que eu fiz, eu vou lá na pasta onde eu estou utilizando, está aqui, ó. Na verdade são 9 imagens. Essas imagens, e para poder ele carregar essa sequência, eu venho aqui nessa barra da direita e habilito o Animate Image Sequences, porque ele vai fazer uma animação dessa sequência. Para eu poder ver a imagem no plano, eu preciso habilitar o modo denominado Material, ou então o modo renderizado, tanto faz. Então eu vou usar o Material, e está aqui a imagem, ó, da nossa sequência de imagens. Se vocês quiserem ver a animação, eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar aqui o objeto cúbico que eu havia ocultado. Repare que o cubo vai engolir o plano que está dentro dele, então eu vou precisar ativar aqui o Move e trazer o plano para frente, para a gente poder ver a imagem. E eu gostaria de utilizar a escala aqui para torná-lo maior, desse tamanho. Agora, se eu der um play, o que é que vai acontecer? Ó? A imagem vem numa velocidade super. Se a gente abrir aqui essa janela de baixo e entrar com a opção Shader Editor, vocês vão ver o node do material do plano. E se eu selecionar aqui, vocês vão ver a sequência de imagens. Ó. Mas o que é que eu quero fazer aqui? Eu vou precisar fazer um artifício para que não aconteça o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu vou só altear aqui mais uma janela e vou deixar essa janela que eu alteei aqui para o modo Timeline, tá certo? Repare que quando eu dou o Player,
ele faz uma animação numa rapidez, porque ele está respeitando os 10 frames, que são os 10 planos que ele carregou. Mas eu queria fazer essa animação individualmente, então para isso é necessário que aqui em frames eu diminua esse valor para 1, e nós vamos na timeline buscar gerar chave de animação utilizando essa opção chamada Offset. No frame 1, eu vou deixar a primeira imagem que consta aqui como 0, tá? Eu venho com o cursor, botão direito, Insert Keyframes. Ele gera uma chave de animação dessa imagem aqui. Eu vou andar 5 frames aqui na timeline. Vou aumentar esse offset, repare que ele joga a segunda imagem da sequência. Venho com o botão direito, Insert Keyframes. Vou no frame 10, aumento uma imagem aqui no offset, é essa imagem agora. Venho com o botão direito sobre Offset, Insert Keyframes. E aí, pessoal, eu vou fazendo aqui, ó, até as imagens que eu tenho. Eu vou pulando de 5 em 5, aumentando uma e clicando no botão direito, ó. Frame 30, imagem 6, Insert Keyframe, 35, imagem 7, Insert Keyframes, frame 40, imagem 8, Insert Keyframes, 45, a última imagem, Insert Keyframes. Agora, se vocês derem um player, mas eu queria gerar uma sequência. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Com o cursor na área, eu utilizo o Shift E e uso o Make Cycle. Então, se eu der o player, ele vai estar repetindo isso, ó, até o último frame da nossa timeline que está lá embaixo, criando essa animação aí junto ao objeto. Eu posso vir aqui agora, tirar essa janela e tenho já o nosso plano, porém o nosso plano ele está independente do objeto cúbico. O que é que eu preciso fazer? Para poder melhorar a adesão desse objeto, eu peço a vocês que vocês façam o seguinte: selecionem o plano, entre no modo Edit Mode. Aqui vocês utilizam o botão direito, subdivide, e subdivide esse plano aqui, bota aqui em 40, para ele ficar bem subdividido, tá? Então eu seleciono o plano, adiciono nele o modificador denominado Shrink, Wrap. Quem é o objeto que ele vai shinkrar? Vai ser o cubo. Repare que a imagem fica bem rente aqui, ó. A superfície não está legal. Então vocês vêm nessa opção aqui chamada Offset, ó, aumenta um pouquinho até a imagem ficar, ó, bem vista de cada ângulo. Para fazer com que a imagem agora faça parte do cubo, basta vocês aplicarem o modificador. Você seleciona primeiro o segundo, utiliza um Ctrl P e usam o modo Object. Se vocês derem animação, utilizarem o G, para onde vocês mexam o objeto, a nossa animação vai estar perseguindo aí, ó, o objeto cúbico na face onde nós fizemos a integração dela junto ao objeto. Fica aí a dica, bom proveito e até um próximo vídeo.